todos, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vim-vos trazer uma opinião. É um livro que eu tive que esperar um bocadinho para digerir, não falar um bocado de cabeça quente, vocês vão perceber porquê. Eu não tenho livro comigo físico, eu li no Kindle, sim, estava agora na dúvida qual era o que eu tinha. E vou deixar aqui a capa. É o The Historian de Elizabeth Kostova. Foi uma leitura partilhada, eu não estava a contar ler o livro para já, mas eram aqueles. O que é o normal, não é? No leitor, não queremos ler o livro para já, mas queremos ler o livro já, porque está ainda está por ler. E então era um livro que tinha-me recomendado no nosso clube de leitura, em Viana. Tinha-me recomendado e eu arranjei logo o livro. Entretanto, eu também já o dei, porque dei a uma pessoa numa troca-livros que eu pensei que realmente ia gostar do livro. Eu depois enrascava, arranjava outra edição para mim, não era por isso. Consegui arranjar no Kindle, por isso li no Kindle. E agora vou-vos passar a falar da minha opinião do livro. Primeiro vou fazer um pequeno resumo e depois vou falar do livro. Passo já a dizer que este livro deixou-me um pouco sem palavras, tanto pelo positivo como pelo negativo. Penso que ler este livro, nesta altura, se calhar para mim não teria sido indicado, porque quando comecei a ler ainda não tínhamos entrado em quarentena, ainda não tínhamos começado a entrar nesta roda viva a sério. Bah, já se ouvia falar, mas não tínhamos entrado a sério nesta roda viva que é o Covid-19. E eu penso que, tendo em conta as características todas do livro e a minha falta de foco, fez com que a leitura que eu tive deste livro não fosse a correta, porque eu acho que tem partes do livro que eu não li com a atenção devida. Tenho a sensação que me passaram certos pormenores e num livro do calibre deste não foi a melhor opção. Este livro é um livro que tem várias camadas. Acho que tem vários níveis de interpretações também. O próprio título, começa pelo próprio título, se não traduzimos em português, The Historian, fica ali quem é o The Historian, depois de lermos toda a panóplia de personagens deste livro e podemos carretar várias pessoas para aquele tipo. Mas agora vamos fazer um resumo geral. Este livro é escrito em forma epistolar. Basicamente começa com uma miúda, em Amsterdão, que descobre um livro do pai na biblioteca dele. E então ela começa a pedir ao pai que conte a história daquele livro. Mal sabíamos nós que aquele livro, tão singelo, ou não, aquele livro seria a história da vida do pai. Então o pai começa a muito custo, porque nós percebemos que existe muito custo. O pai quer contar a história, mas com muita pouca vontade, porque aquela história vai-lhe fazer mal a ele também. Mas ele quer contar à filha. Então ele começa a contar aos poucos e poucos. Porquê que é epistolar? Porque ele, a partir de certo ponto, começa a falar de cartas que ele leu na história há uns anos atrás. Depois, mais tarde, porque a filha vai ler cartas que o pai deixou para ela. Dentro dessas cartas existem outras cartas. Por isso este livro tem, ao longo dele, muitas histórias dentro de histórias. É muito fácil de vocês... eu li em livro, por exemplo, a Mafalda viu em audiobook. Eu também houve uma parte que ouvi em audiobook. E, de facto, como a Mafalda também diz uma opinião dela, em audiobook, na parte das cartas, é muito melhor. Porque a diferença de tom é muito mais fácil de perceber. No livro não se percebe bem, às vezes, onde é que estão as cartas. Porque não há diferença gráfica. Não há, muitas vezes há cartas que não iniciam com datas ou year ou whatever e fica assim um bocado estranho. E pronto, e este livro vai ser basicamente ele a contar a história de como é que encontrou aquele livro e que eventualmente vamos perceber que temos o Drácula metido ao barulho. Ou seja, é uma investigação que começa sobre o personagem histórico Vlad Dracul. E mais não vou dizer, porque senão tiro-vos toda a piada. Eu acho que este livro basta saber isto, porque senão depois também tiro-vos muita piada ao livro. O livro é gigantesco, é muito, muito grande. E o livro tem uma coisa que isso vocês podem colocar os defeitos que quiserem ao livro, mas o livro vocês não lhes podem tirar o cuidado que está na escrita daquele livro. Está maravilhosamente escrito. E o cuidado que houve na pesquisa por parte da autora é de bradar aos céus mesmo. Ela demorou 10 anos a escrever este livro. 10 anos é muito tempo. É muito tempo ou não? Depende, não é? Do ponto de vista. Ela demorou 10 anos para conseguir
garantir ou reunir todas as condições, todos os pormenores que ela precisava para aquele livro. A autora inspirou-se muito no estilo vitoriano e também, claro, obviamente, no livro do Bram Stoker, o Drácula. Ou seja, ela tem muita base nesse livro, há muitas referências a esse livro. Por isso, se calhar até tiramos melhor proveito deste livro, do Historian, como se já lemos o Bram Stoker. Pode sim ou não, às vezes até pode nos tirar mais a surpresa, se calhar tivemos mais impacto nas coisas aqui neste porque não lemos o anterior. Mas se calhar havia mais pormenores que nós conseguimos captar mais rapidamente tendo já lendo o Drácula. E referindo à capacidade que a autora teve de fazer toda esta pesquisa, a verdade é que eu não sou historiadora, portanto eu não posso validar os dados que estão lá, não é? Mas é preciso ter muito cuidado. E uma pessoa como ela, que demorou 10 anos para estudar isto tudo, ela... é preciso ter muita capacidade de resumo, ou seja, ser sucinta, porque eu falo por mim, eu demorei muito tempo, a minha tese não era de revisão, mas eu li, eu não vou saber, não tenho noção de quantidade de artigos que eu li só para fazer a minha introdução. E cheguei a um ponto que para mim era tudo importante. Tudo fazia sentido entrar a ler, porque tudo podiam ser pormenores muito importantes para quem estivesse a ler na introdução para perceber o que era um historiador. Portanto, eu entendo que se calhar nela também, a ler estas informações, porque ela teve que estudar muito a parte da Europa do Oeste, eu suponho que ela deve ter tido muita informação e ela, no entanto, ela conseguiu resumir de forma a que tivesse informação muito boa, com muita qualidade, para a leitura e que também não se tornasse entediante, ou seja, uma pessoa não estivesse a ler, não estivesse a ler informação repetida, não estivesse a ser informação que, meu Deus, eu não entendo nada disto, já estou farta. Ela foi capaz de trabalhar muito bem a informação que obteve. Eu estou a olhar para aqui porque eu tirei muitas notas depois, quando acabei o livro, para não me esquecer de dizer nada. O que a autora tenta fazer um pouco neste livro é que ela tenta desconstruir a personagem do Vlad Dracul. Ela tenta perceber o medo que existe, porque existe um medo inato quando se diz a palavra Drácula. E ela tenta perceber, tenta-se desconstruir aquela personagem para perceber quem é que ele era. Não posso dizer, acabei de dizer um spoiler, por isso tenho que voltar a dizer isto de novo. Acho que ela consegue desconstruir muito bem a personagem do Vlad Dracul e ela consegue ver aqueles patamares de medo, porque é que existe um medo associado a essa personagem tão icónica da Europa do Oeste. E ela faz uma fusão genial, isto aqui não é para toda a palavra, genial, entre o Drácula ficcional e o Drácula real. É que este livro também esmera, e este é outro ponto positivo deste livro, é que a parte fantasiosa ou sobrenatural está tão está tão bem trabalhada que o sobrenatural acaba por se, de uma forma tão orgânica, fundir o mundo real. Ou seja, como se fosse uma coisa normal. E tanto que isso foi outro cuidado muito grande que a autora teve, que eu tive a ler, é que ela não queria que isto fosse um livro de vampiros com sangue e toda a gente a morder pescoços, a toda a gente e tudo que apanhasse e sangue. Não, isto não é um livro daqueles... Não há vampiros também a brilhar. Podem já ficar aqui concisos disso, que não há vampiros a brilhar. E não há mulheres que de repente são independentes e de repente, oh, Drácula, vem-me salvar. Não há nada disso. Não é aquele livro característico, é o puro e duro, morde X vezes, fica vampiro, pronto, e acabou. Mas também não existe todo aquele folclore que já existe à volta dos vampiros. Eu acho que ela tentou ir ao cerne do que é o vampiro, da história inicial do vampiro, e ela explica muitos pormenores também acerca associados ao folclore que existe do vampiro, e isso também é muito interessante. Qual é o problema que eu tenho com este livro? O fim. Eu não te ia perguntar-me se recomendava este livro, e eu falei muito bem do livro, depois eu disse, agora, se estás à espera que o fim bata a bota com a perdigota, não bate. É assim, não é... a Mafalda explica muito bem no vídeo dela que, tendo em conta o estilo veterano que ela escolheu, se calhar entende-se muitas escolhas que ela tem no final. No entanto, passo a dizer que eu acho que não bate o fim com todo o trabalho que temos ao longo do livro. O livro está, como eu já disse, muito detalhado, está muito trabalhado. Nós temos um livro intenso, nós temos muita informação, muita pesquisa dos próprios personagens ao longo do livro e temos muitas pistas que nos são reveladas ao longo do livro várias vezes que
passamos por essas pistas e pensamos, isto é muito importante. E quando chegamos ao final, acho que aquilo é tão insosso se compararmos ao resto do livro. E então, para mim, o fim destruiu-me um pouco todo aquele grau, patamar onde eu já tinha colocado este livro. E já para não falar que há certos pormenores que depois, quando são revelados, que nós vamos tendo e acumulando ao longo do livro, que quando são revelados no final também, perto do final, não têm o destaque que acho que mereciam. É aí que o livro acabou por me perder um bocado. Já me tinha perdido pela falta de foco, estou a brincar. Mas o livro perdeu-me um bocado por causa disso, porque eu não estava com a atenção, depois só a conversar com elas é que fui verificando e realmente, pronto, essa parte foi aqui, mas é tal coisa, se tivesse sido feito de outra forma, não tinha que ser Xanã e dizer foi aqui neste capítulo e percebeu-se porque foi tata. Não, nada disso. Mas precisava ter um bocadinho mais de destaque, um bocadinho mais de trabalho, acho eu, porque há certos pormenores que, quer dizer, uma pessoa passa o resto do livro a ouvir falar deles e depois de repente há um que ficou para explicar também. E pronto, e uma pessoa passa para o epílogo que depois ainda por mais deixa uma parte em aberta. E pronto, assim, a parte em aberta até se consegue perceber um bocado, porque não quer dizer que a autora estava a contar a escrever outro livro, mas pronto, fica para quem está a ler, a tentar perceber o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu, etc. Mas não, o final a mim não me convenceu de todo. Mas pronto, eu espero que. Eu não queria fazer esta. Eu não quero acabar com esta. Ao primeiro dizer não leiam, não de todo, porque eu dei 4 estrelas ao livro. O livro está muito bom. E apesar do final em si, acho que o final não é também razão para não ler o livro. Agora, se vão com expectativas do final, acho que mais vale ter expectativas muito boas pelo livro, porque o livro em si está muito bem construído, está muito bonito, está bonito. O livro em si está bonito e mais, o livro dá-vos vontade de viajar pela Europa, que é fantástico. Aliás, a autora, é engraçado ver que ela foi buscar pormenores da vida dela, porque ela, o pai dela era americano, foram para a Europa do Leste porque ele foi professor universitário e ela viajou ao longo da Europa com o pai. E o pai aqui lhe contando os folclores e foi-lhe contar também histórias do Vlad Dracula. E ela aproveitou esse momento da vida dela e foi aplicá-lo à história. E é bonito ver todas as descrições que temos da Europa do Leste, da Europa em si, porque eles também vêm para a França, etc. E é lindíssimo. E nesta altura, é por isso que eu digo, nesta altura se calhar não é o melhor ler este livro, porque o livro é muito grande. É preciso estar com muita atenção. Portanto, quem está com falta de foco de leituras, e depois dá-vos vontade de sair e viajar, ou seja, também nesta altura não é muito recomendável nos próximos tempos, não é? Por isso, leiam este livro, mas deixem assim, comprem, deixem no guardadinho, mas assim, para o ano se calhar é melhor lerem este livro, mas leiam porque vale muito a pena, apesar do final, vale muito, muito a pena ler este livro. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!